querido Monsenhor Francisco, queridos irmãos sacerdotes, irmãos e irmãs, vindos de muitas partes. Deus chama quando Ele quer, quem Ele quer, onde Ele quer. E que bom que é assim. Isso torna a eleição algo de transcendente, de espiritual, de divino. Por isso, mais uma vez, a nossa igreja se alegra porque Deus olhou para os nossos e quis que mais um dos nossos, o terceiro nos últimos 3 anos, mais um dos nossos fosse chamado para o ministério episcopal. E Deus foi chamar o Padre Francisco lá do ambiente em que mais nos identifica, isto é, de uma das nossas muitas comunidades simples, pequenas, marcadamente rurais, porque este ainda é um traço bastante largo da nossa diocese, que tem sim cidades e comunidades já com ímpeto marcadamente urbano e moderno, mas também temos ainda muitas comunidades pequeninas, simples, e foi exatamente de uma dessas que Deus quis que saísse mais um daqueles que vão tomar na igreja o lugar dos apóstolos, da comunidade chamada Colônia, da paróquia de Santana, da cidade de Onça do Pitangui. É lá que nasceu o nosso Padre Francisco, de uma família numerosa, 9 filhos tiveram o Sr. Francisco e a Dona Carmelita, e desses 9, Deus quis que um deles fosse consagrado ao serviço do Senhor e da Igreja, e este agora chamado para a plenitude do sacerdócio no ministério episcopal. Deus tem olhado muito para nós, e isto é muito bom, e entre parênteses também preocupante para o bispo que fica, porque é mais um lugar, e um lugar difícil que nós precisamos suprir, mas levando em conta que Deus chama, mas também cuida, nós acreditamos que Deus haverá de nos ajudar de novo a construir um projeto e uma estratégia onde o lugar que o Padre Francisco deixa para servir a igreja em outro lugar de missão, esse lugar dele aqui seja por Deus também de alguma forma preenchido. Haverá quem se ocupe das tarefas que até então o Padre Francisco ocupava entre nós. Mas é sempre assim. Mas se é Deus quem chama, quem somos nós para dizer que não aceitamos ou não queremos? Nem o bispo local e menos ainda o chamado, o Padre Francisco, portanto. Bom, desta história toda, nós, ele e eu, já sabíamos desde o dia 8 de maio. Queríamos que fosse o anúncio feito no dia 17, o dia em que a nossa diocese celebrava os seus 58 anos. Mas a data prevista inicialmente não foi possível, porque o outro colega dele, que também vai ser bispo auxiliar em Curitiba, não havia ainda concluído o seu processo de resposta. Então adiamos para a semana seguinte, que seria 24, o processo não terminou. Adiamos para a semana seguinte, 31, ainda não foi possível, e foi possível, felizmente, então na última quarta-feira, dia 7 de junho. Interessante que o núncio, que é aquele que representa no Brasil o Papa e que faz as comunicações, o núncio me ligou numa segunda-feira: Excelência,
o senhor poderia consultar o padre Francisco. O senhor o conhece? Ele perguntou: conheço. O senhor poderia me fazer um favor? Pois não. O senhor poderia consultá-lo se ele aceita ser bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. Aí eu reagi logo: mas é mais fácil ele dizer um não para mim do que dizer um não para o senhor, que normalmente é ele quem liga. Mas ele respondeu assim: o senhor o consulta, se ele disser não, o senhor me diga. Então talvez foi pelo meio mais tranquilo, né? Vamos usar de mecanismos mais próximos. Se eles não funcionarem, vamos usar de mecanismos mais à distância. Mas na conversa com o padre Francisco no dia seguinte, claro que se percebe sempre uma apreensão, uma ansiedade diante da proposta de Deus, porque ela é de Deus antes de ser do núncio e antes de ser do Papa, não é? Sobretudo para um lugar certamente desconhecido, para uma grande cidade, uma das capitais do sul, mas é lá que Deus queria o nosso padre Francisco. Não foi ele quem escolheu nem ser bispo e nem o lugar onde seria bispo. Então, atrás daqueles que decidem por nós e sobre nós, nós precisamos ver também o desejo e o coração de Deus. E isso certamente o padre Francisco entendeu bem. E depois de apertar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e insistir daqui um pouquinho, insistir dali, então, naquele dia mesmo, ele pôde falar com o núncio e dar a resposta. Mas a resposta de alguém que já se sentia de Deus, como de fato é. E já sendo de Deus nesses quase 18 anos de ministério sacerdotal, era preciso avançar para o novo que Deus também queria para ele. O primeiro e o mais difícil, sim, já tinha sido dito. Agora era avançar nas consequências do primeiro sim, e dentre elas a possibilidade de ser mais do que sacerdote e avançar também para a missão de um bispo servidor. Por isso nos alegramos imensamente e queremos nessa Eucaristia pedir a Deus que olhe com bondade, como tem feito até aqui, para o nosso querido Padre Francisco. As leituras que temos hoje, e elas sempre são palavras de Deus para nós, sinalizam algumas coisas importantes, dentre outras, que o bispo deveria puxar para si. A leitura de Tobias nos conta a belíssima história daquele casal, Tobias e Sara, e de como aquele casal é conduzido por Deus na direção de um amor que Deus também abençoa. Um casal que constrói em Deus e segundo a sua tradição religiosa o matrimônio deles. E querem viver isto. E aqui certamente está o novo, que não levou Tobias a ser o oitavo a morrer na noite de núpcias, mas é ali diante de Deus que Tobias e Sara se apresentam como um casal que quer viver o projeto de Deus, o homem e a mulher na experiência fecunda do amor. O texto termina: e recolheram-se ao leito naquela noite. O texto de amanhã vai mostrar que o dia nasceu e aquele marido não morreu naquela noite, sinal de que Deus acolheu e abençoou aquele amor. Aqui está certamente uma das tarefas importantes do bispo e da igreja, o cuidado com as famílias. E hoje, mais do que nunca, isso se torna urgente. Urgente pelos muitos problemas que bombardeiam as famílias e por isso mesmo bombardeiam as vidas. Ou nós cuidamos da família inteira, do casal e os seus filhos, isso vai exigir uma ação pastoral ativa e criativa, ou nós corremos o risco de nos perdermos todos, já que essa célula mãe
que a família não estava sendo cuidada como deveria. Por isso, uma das tarefas primordiais neste tempo, e o Papa insiste muito nisso, é o cuidado com as famílias, nas suas muitas configurações, levando em conta também aquelas que por acaso estejam ainda vivendo uma forma imperfeita de comunhão, de convivência, mas sobre essas e sobre todas é preciso que haja um olhar zeloso dos pastores. Padre Francisco, que é também um amante da pastoral familiar, certamente haverá de prestar lá esse bom e belo serviço que ele já prestou também aqui entre nós. E uma outra indicação que o Evangelho também põe a nós e a ele é a capacidade de, em Deus, discernir o essencial. Aquele diálogo entre Jesus e o mestre da lei é um diálogo que ajuda a recuperar o essencial. Qual é o primeiro mandamento? E no meio de tanta coisa a fazer, e nós tropeçamos às vezes nos deveres de casa, não sabemos o que fazer primeiro, o que cuidar primeiro. Cuidar primeiro da pastoral, cuidar primeiro das pessoas, da administração, dos problemas. No meio das tantas tarefas, às vezes a gente se perde. Jesus recupera para aquele mestre da lei a essência da lei, o amor a Deus e ao próximo. Certamente é aqui que está o nosso mais importante. Aqui está o mais importante também do bispo, ajudar que aqueles que estão confiados a ele, os sacerdotes, as famílias, as comunidades, as pessoas, ele mesmo, nós aprendamos que o amor é aquilo que nos distingue. Se fazemos isto ou fazemos aquilo, fazemos por amor. Se administramos ou pastoreamos, fazemos por amor. Se restringimos ou alargamos, fazemos por amor. Se dizemos sim para este e não para aquele, fazemos por amor. Nós temos que recuperar exatamente esta matéria primordial, este sentimento primordial que deveria estar presente em toda a ação e em toda a vida da igreja. Formar os discípulos missionários de hoje é formá-los para o exercício do amor fecundo, do amor que ama, que sua, que cansa, que ama até doer, que ama até morrer, que ama até o fim. Certamente aqui estamos assentados naquilo que é essencial também no nosso ser igreja hoje. Então que as leituras também desse dia inspirem o nosso Monsenhor Francisco nas tarefas que ele terá por lá. E que não falte a ele, como não faltou para Tobias, um anjo bom, não é? Rafael, ou Azarias, como era o nome que Rafael utilizou-se para estar próximo de Tobias, que também lá na nossa longínqua Curitiba também existam anjos que cuidem lá do nosso Padre Francisco, o conduzam também ali na sua missão, que não falte Rafael, que não falte Azarias, que não faltem anjos com nomes de gente, com cara de gente, que ajudem lá o nosso Padre Francisco, daqui a pouco Dom Francisco, a dar conta da sua missão. Que Deus o conduza lá, como também conduziu através de Azarias, Tobias, a sua esposa, e Tobias, a sua missão dentro da história de salvação. Que lá os anjos de Deus também cuidem dele por nós, a fim de que, estando aqui distantes, nos alegremos pelo bem que ele está fazendo lá e pelo bem que aquela diocese também está fazendo a ele. É isso que queremos com alegria celebrar no futuro, em que nós e ele continuaremos juntos na comunhão espiritual.